nome é Camila e hoje eu vou falar pra vocês quais foram os melhores livros que eu li na primavera. Eu comecei a fazer esse tipo de vídeo lá em setembro, quando o inverno acabou, e agora, sim, já está chegando o verão. Na realidade, o verão começa amanhã, então chegou a hora de eu recapitular todos os livros que eu li nesses últimos 3 meses e falar mais a fundo sobre os 5 melhores. A gente começa então com The Fractured Light, que ficou obviamente com 5 estrelas, conclusão da trilogia Starbound. Depois a gente vai para Os Bons Segredos da Sarah Dessen, ficou com 3 estrelas. Green Rising de Bardugo, 5 estrelas, conclusão da trilogia Grisha. Aí começou o fenômeno Air Awakens da autora Elise Kova e eu li em sequência Air Awakens, Fire Falling, Earth's End, Water's Wrath e Crystal Crowned. Foram 5 livros, os 2 primeiros e o último ficaram com 5 estrelas, os 2 ali do meio ficaram com 4. E depois eu li Filha das Trevas, primeiro volume da Saga da Conquistadora, 5 estrelas, da autora Kirsten White. Tartarugas até lá embaixo, do John Green, 4 estrelas. Gentleman's Guide to Vice and Virtue, da Mackenzie Lee, 3 estrelas. Reli O Circo da Noite, da Erin Morgenstern, 5 estrelas, ever. Mentirosos, da E. Lockhart, 4 estrelas. Dark Triumph, da Robin Lefevers, 2 estrelas. An Enchantment of Ravens, da Margaret Rogerson, 5 estrelas. Ever the Hunted, da Erin Summerhill, 3 estrelas. Gemina, segundo volume da trilogia Illuminate Files, da Amy Kaufman e do Jay Kristoff, 5 estrelas. Jacoby, primeiro livro do quarteto de Jacoby, 4 estrelas. A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, da Becky Chambers, 5 estrelas. Since You've Been Gone, da Morgan Madsen, 4 estrelas. Icy London, Icy Friends, da Sarah Mlinowski, primeiro volume de uma série que não sabemos se vai ser série, trilogia, duologia, não sei, só sabemos que terá continuação, 4 estrelas. The Illusion's List, da Carrie Firestone, 4 estrelas. Por fim, Almost Midnight, da Rainbow Rowell. Isso totaliza então 23 livros lidos em 3 meses. Foi uma estação de vários altos, alguns baixos, mas foi bem diversificado e eu gostei bastante disso. E sem mais delongas, vamos falar lá dos 5 melhores livros que eu li nesses 3 meses. Lembrando que nenhum dos livros vão estar em uma ordem específica de melhor pra pior, são só os 5 que eu mais gostei mesmo. E a gente vai começar com um dos melhores da vida, que é O Circo da Noite. Como eu já li esse livro bem antes de eu ter o canal, eu sinto que eu não tenho chance de falar muito dele. Então eu queria aproveitar que eu reli pra poder soltar um pouco os meus sentimentos sobre esse livro, porque esse livro é bom demais. Eu só fui reparar que esse livro se encaixava aqui num realismo mágico depois de muito tempo, porque ele não parece ser um realismo mágico. Eu sei que vão haver pessoas que vão discordar de mim e dizer que isso não é um realismo mágico e que na realidade o que a gente tem aqui é fantasia urbana ou simplesmente fantasia inserida no nosso dia a dia. Ou nenhuma das anteriores, o livro é um gênero por si só de tão mágico que ele é. A questão é que aqui a gente tem 2 homens, que nós podemos chamar talvez de magos mágicos, e eles iniciam uma competição. Um dos competidores é a filha de um deles, o outro é um garoto que ele meio que adotou pra esse fim. E isso é uma competição de magia. Eles passam a vida inteira se preparando pra isso, sem nunca saber quem é o seu oponente. E no meio de tudo isso surge o circo. A grande questão sobre esse livro aqui é que parece que tudo que eu falo, que tudo que eu falei até agora foi spoiler. Porque eu cheguei a falar disso já, mas era aquele tipo de livro que ele só te revela as coisas quando ele quer. E tudo aqui tem o seu tempo pra ser revelado, tudo aqui tem seu tempo pra ser conhecido. Então eu não vou falar muito mais do que isso, porque eu acho até que eu falei demais. A graça disso aqui é entrar de mente aberta, coração aberto e se preparando, porque vem uma história incrível pela frente. E não é à toa que muita gente diz que esse aqui é o livro tipo favorito da vida delas, porque é um dos meus e ele merece. Em seguida a gente vai falar da minha saída da minha zona de conforto, que foi com A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. Já falei bastante sobre esse livro também, tanto no vlog dele que foi ao ar, tanto no livro de leituras do mês quando eu o li, mas eu acho que é aquele tipo de livro que eu acho que nunca vai ficar muito cansativo de falar. Eu vou gravar um vídeo inclusive sobre os livros que eu já li que se passam no espaço e ele vai estar incluído, então eu vou falar mais um pouco dele lá. Mas acontece que realmente foi muito diferente pra mim ler esse livro. E foi muito legal ver como ele não foi o que eu esperava de forma alguma. Aqui a gente acompanha os tripulantes de uma nave, nessa nave que está fazendo uma longa viagem. E a graça disso aqui é justamente a interação desses personagens uns com os outros
e atitudes, observar seus comportamentos, suas interações e suas culturas. Afinal, a gente tem aqui alguns humanos e vários alienígenas, então é muito engraçado pensar. A graça pra mim desse livro foi o quanto ele me fez pensar. Depois eu vou roubar um pouquinho aqui, não vou falar de um só livro, mas eu vou falar de 5 livros e incluir em um item só, que é a série de 5 livros de Air Awakens. Vocês já estão meio cansados, talvez, de me ouvir falar dessa série, talvez estejam, mas fazia anos que eu não tinha uma obsessão tão grande com uma série de livros, com alguns personagens. A única coisa que se equipara ao que eu senti por Air Awakens foi o que eu tive com Corte de Espinhos e Rosas e suas continuações, mas acontece que eu tive que esperar as continuações serem lançadas. Air Awakens já estava toda ali à minha disposição, então foi um vício real. Eu comecei a ler o primeiro e eu só aceitei me despedir dos personagens quando eu cheguei no último. Aqui a gente tem uma série de fantasia muito boa. Aqui a gente tem uma ótima criação de mundo, uma ótima criação de sistema de magia, um dos melhores romances ever, uma evolução de personagem insana desde o primeiro até o último livro. A gente ri, a gente chora, a gente sente o coração acelerar. É realmente aquela fantasia raiz que faz você ler e pensar, porra, por isso que eu gosto de ler fantasia. E daí não tinha como não falar também do livro que provavelmente mais me fez surtar esse ano, que foi o Gemina. Eu realmente gritava em algumas cenas. Tinha vezes, eu me lembro claramente, gente, tinha vezes que eu tinha que fechar o livro e ficava com a mão na cabeça, tipo, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, não é possível, puta merda. Eu xinguei, eu gritei, eu joguei coisas longe, eu lembro de bater na cama que eu tava lendo. Foi uma experiência e tanto. Isso aqui é o melhor exemplo de que uma boa escrita, não importa o formato que ela esteja, consegue fazer com que os leitores vão à loucura. Isso aqui é um dos melhores exemplos de como um livro pode mexer com um ser humano, de como a gente consegue realmente sair da nossa realidade e entrar na realidade que os autores estão querendo passar pra gente. E como a gente consegue ser afetado por isso. Então, eu prometo que agora eu vou ficar um tempo sem falar do Illuminae Files. Eu já fiz um monte de gente comprar Illuminae, mas é sério, isso aqui é muito bom mesmo. E por fim, eu ia falar de The Fractured Light, mas eu acho que já deu de falar da trilogia Starbound nesse canal por um tempo. Eu já fiz vídeo, eu já gravei N vlogs, vamos trazer uma coisinha que eu ainda não falei, né? Então vamos falar de The Illusion's List, o que de certa forma eu já falei, porque ele apareceu em vlogs de leitura, mas vamos dar mais uns 5 minutinhos de fama pra ele. Esse livro aqui, eu sei que eu nem dei 5 estrelas pra ele estar na lista dos melhores, mas eu quero falar sobre ele, porque ele é daquele tipo de livro que faz a gente parar, chorar, se emocionar e absorver alguma coisa pra nossa vida. E isso em livros é muito bom, porque a gente pode gritar, esbravejar, dar risada, como aconteceu em Gemina e em Air Awakens. E foi realmente, aqueles livros marcaram aquele momento na vida. Só que livros como esse aqui fazem com que a gente pense neles e relacione eles com a nossa vida por um bom tempo. Então, quando eu terminei de ler esse livro, eu tinha uma visão bem interessante sobre a minha vida e sobre como eu quero aproveitá-la nos meus próximos anos e sobre como uma frase de uma música faz muito sentido, que é The youth is wasted on the young, que se traduz livremente como a juventude é desperdiçada nos jovens. E se alguém quiser saber, o nome da música é Lost Stars. Fez parte de um filme, é cantada pelo Adam Levine do Maroon 5. Enfim, o papo não é a música, mas me fez muito pensar sobre isso e em como todos nós vamos morrer um dia, minha gente, e que a gente precisa aproveitar o tempo que a gente tem. Eu também não vou falar muito sobre essa epifania que esse livro me causou, porque eu acho que vai ser diferente pra cada um quando lerem esse livro. E eu acho que a graça da coisa, assim como o Circo da Noite, é você ir lá e ver como você vai reagir ao que você lê. No mais, foi isso. Falem pra mim nos comentários quais foram as suas melhores leituras da última estação. Agora a gente vai entrar no verão, galera. É hora de ler os livros mais ensolarados, mais felizes, mais românticos e que trazem aquele quentinho no coração pra se igualar ao quentinho do sol, porque, né, verão no Brasil não é fácil, minha gente. Se você ainda não foi inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, deixe seu like no vídeo. Muito obrigada por assistirem, vejo vocês no próximo. Beijo, tchau.